Deus escolhe o menor de uma tribo empobrecida, que malhava um trigo escondido dos midianitas, para ser o guerreiro, o herói da nação. Fidelmente a Deus, posto em seu coração, ele junta o povo para guerrear. 32.000 armados pra lutar. Aí Deus aparece e aí surpreende. Ei, Gideão, espere, aí tem outra gente. Faça o que eu lhe ordeno, todos vão selecionar. Medrosos e covardes voltem, pois do meu exército luta só quem for guerreiro. Coragem para ficar o desenho pra lutar. Deus te desce todos eles até o ribeiro, e lá na frente serão os teus grandes guerreiros. No final só ficou 300 que foram aprovados pelos 300, mas eles 300 que Deus aqui tinha selecionado. Não pode ser bonito, ser inteligente, ter andado bem, ser um supertrente, usar roupas caras, carros importados, ser muito conhecido, ou ser elite, salário, mas se não for pra mim, tem que ter a buzina, tem que ser corajoso, tem que quebrar o cântaro, tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso, tem que ser guerreiro. Marchem, soldados, toquem as buzinas, quebrem os cântaros, corram pra cima. Eu não sei. Vencendo, levanta a tua vida, levanta a tua espada. E a igreja vencendo, 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 vencendo. Somos escolhidos de Deus para ser honrados. Aqui nessa terra temos que ser usados. Deus hoje te escolhe para ser um dos 300. Mas tem que ter o quê? Tem que ter, tem que ter, tem que tocar a buzina, tem que quebrar o cântaro, tem que ser valoroso, tem que ser guerreiro. Marchem, soldados, toquem as buzinas, quebrem os cântaros, corram pra cima. Eu não sei dizer, mas sei que já estou vendo teus inimigos vão se matando. Vencemos, cadê as vencedores? Levanta a Bíblia, vai cantar. E a igreja vencendo, 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 vencendo. Somos escolhidos de Deus para ser honrados. Aqui nessa terra temos que ser usados. Deus hoje te escolhe dos 300 agarrados. Levanta a mão, Louvor e adoração, que é uma mensagem de Deus para o nosso coração. Uma forma especial que Deus gosta de falar com a sua palavra é também, principalmente através da sua santa palavra. E é chegado o momento da ministração da palavra do Senhor, como falei, a princípio escalado pelo nosso pastor, o presbítero Glaucio, e o servo de Deus já com oportunidade para nos trazer uma palavra do céu nesta noite. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Queremos louvar a Deus e agradecê-lo pelo privilégio de poder retornar à cidade de Ipapá e desta feita participando do centenário da igreja. Queremos também agradecer a Deus pela escala do nosso pastor, presidente,
em poder cooperar aqui com a igreja em Quipapá, parabenizando toda a igreja aqui nesta localidade. Que Deus continue abençoando, parabenizando também o pastor Marcos, que está à frente da congregação, e a gente vê que a obra de Deus ela prospera, a obra de Deus ela cresce, e isso é maravilhoso. São 100 anos onde Deus tem estendido as mãos e tem feito muitos milagres, muitas maravilhas, muitas pessoas tocadas, libertas, salvas, e tudo isso é para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, parabéns a todos que participam desta grande obra, e Deus seja louvado. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor Samuel, que foi meu pastor lá em Caruaru. Passamos juntos ali 7 anos, foi muito bom, e Deus nos dá o privilégio de poder estar aqui nesta noite. E o pastor Marcos eu conheci ele lá em Custódia, mas foi o ano retrasado, eu acho que foi o ano retrasado que estivemos lá, cooperando com ele naquele trabalho lá do congresso. Deus seja louvado. Meus irmãos, eu quero convidá-los, Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18, que diz o texto da palavra de Deus: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Muito bem. Queridos irmãos, a maior prova de que esta obra ela é de Deus é que o nosso líder maior, o nosso chefe, o nosso Deus, ele deixou um grande sinal aqui nesta terra quando ele veio. Só por este sinal seria já suficiente para que todos entendessem que vale a pena seguir ao Senhor Jesus e seguir Ele até o fim da sua vida. Este grande sinal é o que está relatado em Marcos, Lucas, Mateus e João, e eles narram mais especificamente, o irmão Lucas, do nascimento virginal de Jesus. A Bíblia diz que o anjo Gabriel chegou a Maria e trouxe-lhe a grande notícia, que ela seria a mãe do Salvador. Ela ficou preocupadíssima. Mas como vai ser isso? Eu sou noiva de José, nós não tivemos nenhuma relação conjugal, mas o anjo disse: descerá sobre ti a sombra do Onipotente, e o que de ti for gerado não vai ser com uma relação normal humana, será por obra e graça do Espírito Santo de Deus. E assim aconteceu. Jesus é gerado de forma sobrenatural, o único nesta terra que aconteceu isso. Jesus é gerado sem intervenção humana. Deus gera no ventre de Maria a semente da mulher de Gênesis 3:15, que foi a primeira promessa salvífica que Deus determinou a esta terra. E da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. E assim aconteceu. Jesus é gerado de forma sobrenatural. Por que Jesus deveria ser gerado de forma sobrenatural, sem intervenção humana? Porque Jesus é santo,
é o Filho de Deus, unigênito do Pai, único gerado. Ah, irmão, você pode dizer, e os anjos? Os anjos não foram gerados, os anjos foram criados. Jesus é o único gerado, unigênito do Pai, sem intervenção nenhuma humana. Então, ele é santo e não poderia ter intervenção humana. Ele é puro e não poderia ter intervenção humana. Ele é perfeito e não poderia ter intervenção humana. Então, este é o grande sinal deixado para que o ser humano ele reflita que realmente, verdadeiramente, Jesus é Deus e não há outro igual e semelhante a Ele. Jesus é Deus, Jesus é Deus e Jesus é Deus. Isso é um sinal indelével, uma marca que Deus deixou para a raça humana entender. É uma pena que muitos não entendem. Jesus não veio formar uma religião, porque ele, ao nascer, ele já foi inserido em uma religião judaica. Ele era judeu. Então ele veio com uma grande missão. E esse nascimento virginal de Jesus é a prova máxima de que o nosso Jesus, ele é merecedor da nossa adoração e do nosso serviço. Por mais que o inimigo, as potestades, o inferno queira denegrir a imagem de Jesus usando os seus adeptos, é debalde, porque aqueles que já foram iluminados por essa palavra sabem do que eu estou falando. Uma vez que nós fomos iluminados pela palavra de Deus, nós não somos daquele que recuamos para a perdição, mas nós somos daquele que avançamos para a vida eterna com Deus. Quem já foi iluminado por esse evangelho maravilhoso, quem já foi iluminado pelo Espírito de Deus, ele tem a mente completamente cativa à voz do Espírito Santo. E nós nessa noite glorificamos a Deus, porque o nosso Jesus ele veio de forma sobrenatural, cumpriu as profecias, e quando ele nasceu, mais de 150 profecias automaticamente se cumpriram no nascimento de Jesus. Se alguém quiser hoje ser o grande líder de Israel ou o rei de Israel, ele tem que provar pelo menos 4 profecias que se cumpriram nele, no seu nascimento. Mas até agora não apareceu nenhum homem nesta terra que consiga provar que nele se cumpriram 4 profecias. Diferentemente de Jesus, que ao nascer se cumpriu mais de 153 profecias, marcando assim a história, um novo começo, e também trazendo a verdade absoluta da palavra de Deus, que somente Jesus é o Messias que pode salvar o homem, libertar o homem e transformar o homem em uma nova criatura. E aqui estamos nós hoje felizes, porque um dia nós também demos crédito a essa palavra. Mas Jesus nasceu, vai crescer. E a Bíblia diz que com 12 anos de idade, Jesus sai de Nazaré e vai até Jerusalém com seus pais para oferecer o sacrifício lá no templo de Jerusalém. E quando Jesus chega, oferece o seu sacrifício, era de família pobre, possivelmente foi um animal pequeno que Jesus oferece, mas termina o sacrifício, a caravana de Nazaré vai embora, José vai embora, Maria vai embora, porém Jesus fica em Jerusalém no templo. 3 dias depois, eles procuram Jesus e não o encontram, ficaram perturbados, voltam para Jerusalém, batem por toda a cidade e encontram um menino de 12 anos
dentro do templo, junto com os fariseus, com os escribas, falando e mostrando toda a lei de Moisés, as 513 ordenanças. Jesus sabia já elas de trás para frente, como um bom judeu, mas excepcionalmente, como uma criança, era muito difícil aquilo. Mas José fica aperreado com Maria e dá uma bronca em Jesus. Jesus, o que é que está fazendo aqui? Ele diz: vocês não sabem que me compete tratar das coisas do meu pai? E os fariseus ficavam embasbacados com Jesus ao vê-lo com tanta graça, com tanta sabedoria, com tanta maestria, conduzia a lei mosaica de trás para frente e de frente para trás, e perguntaram: de quem é esse menino? Da onde veio? Qual foi a sinagoga? Disseram: é filho de José e Maria, lá de Nazaré. E a sinagoga, aquela pequenininha lá de Nazaré. Mas não era em si ele o ser humano, mas era o Espírito de Deus na vida de Jesus, conduzindo ele sobre vitória. De 12 anos em diante nós temos um silêncio. A Bíblia, ela se cala, os escritores também não narram nada, mas pelo menos quando Jesus completa-se lá pelos seus 29 anos, nós vamos ver outro grande momento, é Jesus chegando ao Rio Jordão. E quem estava batizando naqueles dias era o seu primo, João Batista, que era o profeta da situação. E aquele homem batizava, e João Batista tinha uma palavra muito maravilhosa, mas era uma palavra de preparar o caminho do Senhor. E os irmãos sabem, quem prepara caminho, ele entra dentro do matagal e sai arrancando toco, sai arrancando pedra. A máquina, quando entra, aquela máquina de aplanar o caminho, ela sai arrancando tudo, o que tiver pela frente, sai arrancando. Assim era João Batista, aquele pregador martelo, aquele pregador marreta, que saía arrancando tudo. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eis que o machado está posto à árvore, e a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Meu Deus, João Batista era tremendo. Até o rei tinha medo de João Batista, porque sabia que ele era profeta. E todos afluíam a João Batista para serem batizados por ele. Até os soldados romanos chegavam até ele e diziam: irmão João, o que é que eu faço para ser salvo? Ele dizia: você viva do que você ganha, não aceite suborno, nem suborne ninguém, não seja corrupto. Você aceita isso? Aceita, irmão João. Então seja batizado, sua cobra cascavel. Aí mergulhava o soldado romano. Aí vinha outro: irmão João, o que é que eu faço para ser salvo? Se arrependa, sua naja, dos seus pecados. Você é uma naja perigosa. Você se arrepende? Me arrepende, irmão. Mergulhava o rapaz. E assim todas as cobras da Judéia iam para João Batista para ser batizado. Mas naquele dia foi diferente, irmão. Naquele dia Jesus entrou na fila. A fila foi andando, as cobras foram sendo batizadas, restauradas. E quando chegou a vez de Jesus, que João Batista, eu acho que ele levantou a cabeça do último que batizou, levantou, olhou, paralisou, sabia que Jesus era seu primo, sabia também que ele era o Filho de Deus, mas o povo não sabia, e o povo gritava: eita, irmão João, agora eu estou parafraseando, e essa raça de cobra, irmão, que raça é? Aí João olhou para ele e disse: eu não sou digno de me abaixar e desatar as tuas sandálias. Aí Jesus olhou para João e disse: mas para que toda a justiça de Deus se cumpra, João, é necessário. Aí ele pegou Jesus, mergulhou nas águas barrentas do Rio Jordão, levantou Jesus, e na hora que João levanta Jesus das águas, aí a Bíblia diz: o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba. O céu se abriu e a voz de Deus bradou dizendo: esse aí é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E o povo: João, quem é essa raça de cobra? Aí João disse: essa aqui não é cobra não, cobras são vocês. Agora esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus sai automaticamente para o deserto da Judéia. E agora, grande jejum prolongado, 40 dias, nem tomou água, nem comeu nada. E no fim do jejum, Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo apresentou-se a Jesus para tentá-lo. E a tentação foi forte, porque a primeira arma que Satanás usou foi a fome. Ele sabia que Jesus estava querendo comer, estava com fome. E ele olhou para Jesus e disse: olha aí as pedras, tu tem tanto poder, manda, e elas vão se transformar em pães, e tu se alimenta. Mas Jesus olhou para ele e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí a Bíblia diz que ele transporta Jesus para o pináculo do templo. Imagine aí, mais de 70 metros de altura. O diabo olhou para Jesus e disse: está escrito. Olha como ele é, astuto, usa a palavra. Quem conhece? O diabo é quem mais conhece a Bíblia, conhece a Bíblia mais do que nós. Ele disse: está escrito, te lança daqui abaixo, porque aos teus anjos eles virão e te segurarão para que tu não tropece em nenhuma pedra. Tu não vai morrer, Jesus, te lança. Aí Jesus olhou para ele e disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Transporta Jesus para um lugar amplo e começa a mostrar a riqueza, a glória, a fama do mundo, os poderes do mundo, a exaltação humana, a grandeza humana, e diz a Jesus: tudo isso é meu e eu posso te dar, só basta que tu faça uma coisinha, Jesus, se prostra, me adora como teu Deus, e aí eu vou te dar tudo isso aqui. Aí Jesus disse: basta, Satanás, tá bom, foi até aqui e não mais. Basta, porque escrito está: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto de adoração. O diabo foi embora, se ausentou por um momento. Os anjos desceram, serviram a Jesus. Jesus sai do deserto da Judéia, entra agora lá em Cafarnaum, naquele litoral bonito. Aí quando ele entra em Cafarnaum, quem é que ele encontra? Pedro, o pescador, brabo, sanguíneo, falava pelos cotovelos, um homem rude, mas Jesus gostou dele e disse: deixa ele, de hoje por diante me segue, e tu vai ser pescador de homens. Aí Pedro veio, Jesus chama também os seus irmãos, Pedro, Tiago, João, passa na coletoria, chama Levi, diz: deixa tudo, eles me seguem. Ele se levanta, vai seguindo a Jesus. Jesus forma o colegiado dos seus discípulos, inclusive Judas, e agora Jesus sai em toda a Judéia, fazendo coisas extraordinárias. Chega em Caná, capítulo 2 de João, faltou vinho na festa. A mãe dele se aperreou: Jesus, acabou o vinho. Ele disse: daí, eu não tenho nada a ver com a senhora, eu estou aqui para participar da festa. Aí ela correu, foi lá atrás das cortinas, disse: olha, tudo que meu filho mandar fazer, faça. Mas é o seu filho, Maria, o que é que tem de mais? Faça tudo o que ele mandar fazer. Chamaram Jesus. Jesus é sempre pronto para atender às nossas necessidades. Lá vai Jesus, calmo, sereno, tranquilo, vai por trás das cortinas. E aí, o que aconteceu? Acabou o vinho, Jesus, e a gente não chegou nem na metade da festa do casamento. Jesus disse: enche essas talhas aqui, 674 litros de água. Aí encheram as talhas, e os homens com o olho arregalado, dizendo: oxe, o que vai acontecer? Ele vai tomar água? Ixi, misericórdia. Aí Jesus disse: abre a torneirinha embaixo. Aí abriu. Aí experimente, mestre Sala. Ele experimentou. Quando ele experimentou, o melhor vinho, ele disse: o que está acontecendo? O melhor vinho é colocado em primeiro, depois é o pior. E aqui foi ao contrário. O que está acontecendo? Jesus se ausenta, mas o milagre já estava pronto. Jesus sai dali e começa a fazer os milagres. Os discípulos vão acompanhando. Aí o cego de Jericó é curado. E para quem não lembra, o cego de Jericó não é que ele tinha catarata, irmão. Não é que ele estava ruim da retina. Não é que ele estava ruim da córnea. O cego de Jericó, aquele homem que a gente costuma chamá-lo de Bartimeu,
porque a palavra Bar, né, quer dizer filho, e Timeu é o nome do pai. O pai dele se revoltou contra o império, mataram o pai dele e arrancaram os globos oculares do filho, e colocaram o nome dele de Bartimeu, filho de Timeu. Vamos arrancar os olhos dele, porque não vai se rebelar contra o império e vai ficar um mendigo para sempre. Mas, irmão, Jesus estava na ocasião, entrando em Jericó. Ninguém acionou o pobre de Bartimeu para avisar. Mas quando Jesus vai saindo de Jericó, aí disseram: o cego, ele está saindo, aproveita, é a tua audiência agora. E o cego disse: eu não vou perder tempo. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes tu já também não clamasse nesses anos dessa igreja, e Jesus, ele para. Quando a gente clama, Jesus para ouvir o nosso clamor. Aí disse: eu parei porque eu gostei de quem está me chamando. Alguém disse: é um mendigo, é um miserável, é um cego, o pai dele nem prestou para nada. Jesus, deixa para lá. Jesus disse: deixa nada. Ele entende que eu sou, porque está dizendo que eu sou filho de Davi. Ele sabe quem eu sou, ele sabe que eu sou o Messias. É um mendigo, mas é inteligente. Não tem os olhos, mas vê tudo. É completamente sem nada, mas tem tudo. Chama ele cá. Ô cego, te anima, o mestre te chama. Ele jogou a capa, disse: para lá, essa capa velha, não quero mais. Aí foi chegando a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: gostei de você me reconhecer como Messias. Eu gostei. Agora o que é que você quer? Imagine, irmão, acaba cego. É como se Jesus chegasse hoje aqui nessa reunião com uma pessoa doente. Vamos supor uma irmã que tivesse estado terminal, e Jesus chegasse: ô minha filha, o que é que você quer? Só para saber de verdade. Porque tem gente tão ruim que até no leito da morte não quer Jesus. Aí Jesus disse: tu quer o quê? Ele disse: eu quero ver, Jesus. Aí Jesus: então vê, a tua fé te salvou. Aí na hora, irmão, Jesus cria os 2 globos oculares do cego. O cego é restaurado, a visão é recobrada, e o homem, primeira coisa que avista é o rosto maravilhoso de Jesus na sua frente. Sai dali, entra em Gadara. Quando chega em Gadara, tem uma bronca terrível, um B.O. que a gente chama, né? Um homem que ninguém segurava ele, demoniado, sofrendo. Meu Deus, nem cadeado segurava aquele homem, nu, andava pelos sepulcros se cortando. Mas Jesus chegou. Eu estou dizendo, Jesus chegou em Gadara. Quando Jesus desembarca, que bota o pé na prainha, o homem já estava lá com a cara no chão. Os demônios nele, e os demônios diziam: o que viesse fazer aqui, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Tu viesse nos lançar num abismo? Aí Jesus olhava para ele e dizia: como é o nome de vocês? Ele disse: é Legião. Isso aqui pertence a nós. Aí Jesus: pertenceu até hoje, porque quando eu chego, a libertação chega também. Sai. O homem foi liberto, arrumaram o homem, deram um banho no homem, botaram uma roupa no homem. O homem disse: eu vou seguir o senhor. Ele disse: não, você vai agora voltar para a casa dos seus pais e vai pregar para eles e dizer quão grandes coisas Deus fez na tua vida. Jesus sai de Gadara e dá uma passadinha lá pela Judeia novamente, a multidão afluindo, naquela agonia, um empurra, todo mundo queria pegar o milagre, tocar em Jesus, pegar no cabelo, pegar na orla do manto, mas nadinha, não acontecia nada, porque o povo curioso, né? A gente é curioso, né, irmão? É. Mas a curiosidade não extrai de Jesus milagre. O que extrai o milagre de Jesus é a nossa fé. Povo curioso, ruge, mas uma mulherzinha lá, ai rapaz, 12 anos, sofrimento. Mas no coração ela creu, ela disse: eu vou tocar somente na orla de baixo dos vestidos.
porque eu sei que Ele é o Filho de Deus, eu sei que Ele é o Messias, eu sei que Ele é o unigênito do Pai, eu sei que Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Eu vou tocar. A mulher tocou, aí Jesus parou no meio da multidão e disse: opa! Jesus, o que foi que aconteceu? Eu disse: alguém me tocou diferente. Como, Jesus? Se o povo está te empurrando, se a gente não fizer o cordão de isolamento, o povo pisa em cima do Senhor. Ele disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder, o dunamis. Imagina se hoje tu tocar em Jesus pela fé, vai acontecer a mesma coisa, vai sair poder dele. Aí Jesus falou: quem me tocou? É a mulher lá se tremendo. Foi eu. 12 anos. Ele disse: eu sei a tua história, mas vai em paz, a tua fé te salvou. Naquele mesmo momento parou a hemorragia, parou a doença, a mulher foi curada e Jesus prossegue a sua missão. Vai seguindo na sua missão. A missão de Jesus era maravilhosa. A missão de Jesus foi aquela que Lucas escreveu no capítulo 4, né, que a gente gosta de ler, né? As passagens bíblicas maravilhosas. Eu estou aprendendo a pregar com a irmã Saronita, que eu gosto dela, eu gosto de ouvir ela, pastor Samuel, nas sexta-feiras, né? Ela prega só no Novo Testamento, mas eu gosto, fico lá com a orelhona grande. Jesus veio para isso, minha gente. O Espírito do Senhor é sobre mim. A profecia de Isaías, né? Pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus leu isso aqui, fechou o texto, foi rolo, aí na cadeira no meio, na sinagoga, que era a cadeira que o povo esperava o Messias que ele ia sentar. Aí Jesus se senta na cadeira, aí o povo olha assim, os fariseus olham e diz: quem é esse camaradinho que está se sentando na cadeira? Aí Jesus se senta, fecha o bolo, entrega ao ministrante e diz: hoje cumpriu-se esta profecia entre vós. Mas infelizmente o povo não deu crédito. Quiseram foi jogar Jesus do penhasco abaixo. Ele teve que sair correndo no meio da multidão e sair fora, porque senão o povo matava ele. Mas Jesus fez a obra, foi caminhando, e quando chega lá na frente, já próximo da sua partida, jardim do Getsemane, Pedro, Tiago e João, Jesus orando, e aquela agonia, aquela angústia, aquela pressão terrível, Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, a carne é fraca. Nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Levanta, vamos orar, minha gente, vamos orar. E Jesus vai orando intensamente, e Lucas vai narrar, né? Ele diz que daqui a pouco, na terceira oração, a oração de Jesus foi uma coisa só: se possível, passa de mim esse cálice, mas não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Jesus, ele vai suando, e também os poros de Jesus vão transpirando sangue. Imagine, irmão, a pressão foi muito forte. Os legistas disseram que o coração de Jesus bateu a mais de 200 por minuto. Uma pessoa que tem uma parada cardíaca, geralmente o coração bate 250 por minuto e aí para. Jesus bateu nessa faixa aí, mas ele não teve parada cardíaca, porque ele tinha uma missão para cumprir, e ele precisava passar pelo Getsemane, que quer dizer lugar de prensar o azeite, e cumprir Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos. Quem foi sarado aqui? Sarou a alma, sarou o espírito. Jesus sai daquela agonia. Os soldados entram, vão prender Jesus. Pedro, bravo, com a peixeira, ou com a faca, ou com a foice, ou uma espada, mete a espada para degolar Malco. O Malco se esquiva, arranca a orelha cai. Jesus briga com Pedro, pega a espada, bota no couto.
quem usa a espada também por ela morrerá. Guarde isso aí, eu tenho o poder de pedir a meu pai, ele vai mandar 72 mil anjos aqui, mas para isso não vai se cumprir as escrituras, porque eu vim para que as escrituras se cumpram em mim, eu tenho que cumprir a minha missão, Pedro. Aí se abaixa, pega a orelha decepada, bate a terra e vai fazer a segunda cirurgia, aquela cirurgia que a gente chama, como é? Plástica, sem bisturi elétrico, sem anestesia. Vem cá, meu filho, o sangue descendo, Jesus pega a orelha e faz assim, ó. Você não dá nenhuma glória a Jesus, misericórdia. Jesus bota a orelhinha do homem no lugar bem certinho para o sangramento. Eu acho que Malco ficou estatalado ali naquele momento, não fez nada. Aí Jesus, pronto, eu estou aqui, pode me levar. Aí levaram Jesus de Herodes para Pilato, e Pilato pergunta aquela agonia. Chega um momento que Pilato disse, eu tenho o poder de te mandar soltar, de te matar.